Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco, quando queremos refletir nas palavras do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21, destacando o versículo 19 que diz: Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Que Deus esteja a nos abençoar hoje e sempre. Amém. Estimados de Cristo Jesus, creio que todos conhecem muito bem esta história, a multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus alimenta uma multidão. Até ensinamos as nossas crianças a cantar 2 peixinhos e 5 pães. E com isso nós queremos sempre fortalecer neles a certeza da providência e do amor de Deus em nossa vida. Este é um milagre que está registrado nos 4 evangelhos. Isto mostra a importância deste evento na vida da igreja cristã, na vida principalmente dos discípulos. Podemos até olhar o texto bíblico e ver o quanto Jesus está compassivo com a multidão, o fato que Jesus alimenta aquela multidão. Mas esta história, ela é decisiva na vida dos discípulos. Por isso os 4 evangelistas a registram. Tamanha a importância deste milagre para os seguidores de Jesus. Vamos contextualizar um pouquinho esse texto, né? Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco. E o que havia acontecido? Nos versículos anteriores, nós somos relatados da morte de João Batista. Jesus fica sabendo que João Batista é morto. Perde a sua cabeça quando a filha da amante de Herodes pede isto para o rei Herodes. E Herodes, então, a contragosto, porque ele havia prometido que o que ela pedisse ele faria, a mãe dela, então, orienta ela a pedir a cabeça de João Batista. E esta história chega para Jesus. Então imaginemos como Jesus está triste, que João Batista foi assassinado, foi morto. Também Jesus, ele está cansado das suas viagens, dos milagres. Ele até se retira num barco e quando desce desse barco, a multidão seguiu Jesus. E aí a primeira coisa importante que esse texto bíblico nos diz: quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes. Então Jesus, ele cura os doentes, ele tem pena daquela multidão, ele age para consolá-los, para confortá-los, para aliviá-los. E então chega o anoitecer. E os discípulos, preocupados com a alimentação daquele povo, chegam para Jesus e diz: eles precisam ir embora, porque aqui não tem o que comprar para comer, são muitas pessoas, vamos despedi-los porque eles vão conseguir chegar nas aldeias, em volta nas vilas, e vão poder arrumar o alimento. E Jesus diz para eles: vocês
tem que alimentá-los, né? Diz ali, deem vocês mesmos comida a eles. Não nos conta o que eles fizeram, aqui no texto de Mateus, mas em outro evangelho nos é dito que eles foram ver quanto de comida tinha, e só um menino tinha 2 peixinhos e 5 pães, o que não dava para alimentar aquela multidão. 2 peixes e 5 pães não dá para nos alimentar, nós que estamos reunidos hoje aqui. A atitude mais sensata, se nos deparássemos com isso, seria irmos para as nossas casas, irmos no mercado, num restaurante, para nos alimentar. Mas aí que começa a entrar o que é importante nesse texto bíblico. Porque Jesus diz, vocês devem alimentar aquela multidão. E eles falam, nós não temos. Jesus então pergunta, o que tem? Abençoa aquilo. O texto bíblico diz, ele pega estes pães, reparte com os discípulos, e eles saem distribuindo isto para a multidão. E aquela multidão come, se alimenta e se farta com 2 peixes e 5 pães. O texto até nos diz, os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Fazendo uma continha rápida aqui, poderíamos pelo menos chutar aí umas 10.000 pessoas alimentadas. Com 2 peixes e 5 pães. Aí a primeira pergunta, ao nos depararmos com esse texto bíblico, nós confiamos nisso? Nós cremos que foi assim que aconteceu? E a nossa fé vai responder sim, foi isso. Jesus alimentou aquela multidão através dos discípulos com 2 peixes e 5 pães. O relato, nesse texto bíblico, não menciona a reação da multidão que foi alimentada. Talvez a multidão parece não perceber o que estava acontecendo. Talvez para eles aqueles cestos estavam cheios. E não havia apenas 2 peixes e 5 pães. Os que se alimentaram não sabiam da onde veio o alimento que eles receberam. O mais importante era que eles estavam sendo alimentados. E aí vem o que é importante nesse texto bíblico. Os discípulos sabiam da onde vinha aquele alimento. Os discípulos sabiam que havia apenas 2 peixes e 5 pães. Cada um deles tem um cesto cheio de sobras para testemunhar o que Jesus havia feito. A multidão que se fartou, talvez não viu a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas os discípulos que foram distribuindo e alimentando aquela multidão, foi a testemunha deste milagre de Cristo que aconteceu. Um momento decisivo onde eles veem o milagre acontecendo em suas mãos. Quando partem, quando vão distribuindo o alimento para mais de 5.000 pessoas. Como nós reagiríamos nessa situação? Será que a nossa fé ficaria fortalecida? Ou iríamos pensar, que mágica Jesus está fazendo? Como ele está fazendo isso aí? Será que esses cestos têm um fundo falso? Será que este poder realmente é divino? E nós trazemos isso para a nossa vida hoje.
Nós somos chamados por Deus. Nós fomos escolhidos pelo Senhor para anunciar a sua palavra. Jesus fala para nós através do Espírito Santo: alimentem aqueles que estão ao vosso redor. Testemunhem, compartilhem a palavra. Não precisamos nos deparar com uma multidão faminta para rogar ao Senhor que nos dê poder para alimentá-los. Nós temos que começar a alimentação com a nossa família. E aqui vem uma coisa muito importante que eu quero destacar olhando esse texto bíblico. A preocupação dos discípulos em alimentar aquela multidão quando não tinha nada para comprar. Vamos dispensá-la. E nós nos preocupamos com a alimentação dos nossos. Queremos estar com a nossa geladeira, a nossa despensa abastecida. Muitas vezes fazemos as vontades dos nossos filhos e até as nossas para comer comidas que nós gostamos. Mas esta não é a maior e mais importante alimentação que nós devemos usufruir e oferecer. É a alimentação espiritual. E uma coisa importante que o texto ele vem a nos orientar é que Jesus faz um milagre para as pessoas através dos discípulos. Ou seja, Jesus quer fazer milagres em nossa família através dos seus escolhidos, dos seus chamados, que somos nós. Nós somos chamados por Deus para sermos despenseiros dos seus dons. Nós somos chamados por Deus para realizar milagres em nossos lares. Sim. E nós começamos realizando esses milagres quando nós trazemos as nossas crianças à pia batismal, para que as crianças sejam abençoadas pelo agir do Espírito Santo em suas vidas. Continuamos a realizar milagres na nossa vida e na vida da nossa família quando nós nos reunimos na igreja, para sermos alimentados pelo Senhor, para sermos fortalecidos pela sua palavra, pela comunhão na Santa Ceia. Nós somos despenseiros de Deus, assim como os discípulos o foram. Mesmo eles duvidando, mesmo eles não querendo alimentar aquela multidão, pois isso o texto nos deixa claro, vamos dispensá-los. Não temos comida suficiente, não temos poder suficiente. Jesus fala, vocês vão alimentá-los. Da mesma maneira, nós somos chamados para isso. Alimentar aqueles que Deus coloca em nossa vida. Talvez não é uma grande multidão. Talvez é uma, duas pessoas. Talvez tenhamos um rol grande de amigos, pessoas com quem nos importamos e devemos compartilhar a palavra com ela. Devemos ser instrumentos de Jesus. Devemos falar do seu amor. Como nós ouvimos no Salmo, todos os versículos trazem a expressão: o seu amor dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre. Mesmo quando nós estamos longe do Senhor, mesmo quando nós não queremos servir a Deus, mesmo quando nós não temos motivos aparentes para estarmos felizes neste mundo, porque passamos por tribulações, por problemas, estamos doentes, estamos enfrentando dificuldade,
pobreza, violência, corrupção, o Salmo nos diz: seu amor dura para sempre. E neste amor, Jesus está de braços abertos, dizendo: venham, venham a mim, porque eu vou aliviá-los, eu vou perdoá-los, eu vou alimentá-los, mesmo que seja com 2 peixes ou 5 pães, mesmo que seja apenas 1 hora por semana no culto, ou 5 minutos por dia, através do nosso programa de rádio. Deus quer nos alimentar. E Deus quer nos usar como instrumentos para que outros sejam alimentados. Uma coisa importante que nós podemos analisar em nossa vida: quantas vezes nós fomos testemunhas de milagres do Senhor acontecendo? Não precisam ser milagres mirabolantes como este, mas milagres como perdão dos pecados, a conversão, a volta do filho perdido, pessoas que foram criadas na igreja, que abandonaram a fé e depois de um tempo voltam à comunhão com o Senhor. É um milagre que acontece. Famílias reunidas para cultuar a Deus num mundo onde nós temos tantas coisas que nos querem levar para longe do Senhor. Famílias que diariamente se reúnem e dizem: vem, Senhor Jesus, ser o nosso convidado, e tudo o que nos dás nos seja abençoado. Que reconhecem que o alimento que está na sua mesa provém das mãos maravilhosas do Senhor. Quando olhamos esse texto, o comum é nos focarmos na alimentação da multidão, este milagre extraordinário que acontece. E poucas vezes nós nos focamos no que aconteceu com os discípulos, e que, por conseguinte, é o que acontece com a igreja, que os discípulos são os nossos representantes frente a Jesus. E nós somos discípulos do Senhor. Eles foram escolhidos para estarem lá, foram chamados, os 12. Mesmo que um deles se tornou um traidor, o que mostra que não é apenas o fato de sermos batizados, estarmos na igreja, que nos garante que nós não vamos poder abandonar o caminho da salvação. O apóstolo Paulo escreveu: aquele que está de pé, veja que não caia. Ou seja, aquele que tem fé, esteja atento para não perdê-la. O apóstolo Pedro diz: vigiem, pois o diabo está ao vosso redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E este devorar é tirar a fé, matar espiritualmente. O apóstolo Paulo, na leitura de Romanos, ele mostra a sua tristeza por seus conterrâneos judeus não terem crido e aceitado Jesus como Salvador, como o Messias prometido. E ele diz que é pela fé que nós somos aceitos por Deus. E é esta fé que nos faz querermos viver como despenseiros dos milagres de Deus. Não precisamos querer começar com uma multidão. Temos que começar em nossos lares. Temos que ir lá repartir a palavra do Senhor, como nós ouvimos no culto passado. O reino de Deus é como um tesouro escondido que nós fazemos de tudo para que este tesouro seja nosso. E da mesma maneira, nós queremos fazer de tudo para que a nossa família seja
enriquecida por este tesouro. Os discípulos tiveram o privilégio de alimentar espiritualmente nações com o pão da vida, um recurso que satisfará e nunca acabará. E da mesma maneira, nós temos este privilégio. Nós podemos alimentar as pessoas com o pão da vida, Jesus. Aquele que nos chamou, como nós cantamos, das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos um povo escolhido pelo Senhor para compartilhar a sua palavra. Não é apenas para sentarmos e nos fartarmos. O Senhor tem que realizar tudo o que eu quiser. Não. Deus nos perdoou os nossos pecados. Deus disse para nós: vocês estão salvos. O céu é o teu lugar. E aí devemos nos perguntar: como eu vou viver aqui neste mundo se o céu é o meu lugar? Eu vou viver de uma maneira que os outros também conheçam isso. Eu vou compartilhar Jesus. Eu vou falar de Jesus. Eu vou estar unido com Jesus, enraizado e edificado em Jesus, compartilhando esta palavra, fazendo com que este milagre possa acontecer. E uma coisa importante quando nós falamos de milagre: milagre não depende da nossa ação. Milagre é a ação de Deus. Milagre é Deus agindo. Por isso é um milagre quando a fé é operada no coração de uma criança. Por isso é um milagre quando nós nos reunimos na igreja. Porque o nosso velho homem não quer isso. Por isso é um milagre quando nós falamos de Jesus para alguém. Porque muitas vezes nós até pensamos: eu não vou falar de Jesus porque esta pessoa vai me ver como um fanático religioso. Eu vou criar uma inimizade. Ela não crê em Jesus, então não vou criar um clima ruim. Por isso é um milagre quando nós também conseguimos falar de Jesus, que é o Espírito Santo quem nos utilizou. Para concluir, às vezes nós vamos ter dúvidas. Nosso velho homem vai ficar nos buzinando, vai ficar ali falando em nosso ouvido, para que nós deixemos de servir ao Senhor. Por isso, sempre que tiver dúvidas sobre o poder de Deus para suprir suas necessidades, sejam físicas ou espirituais, lembre desse milagre, porque Jesus é capaz de suprir. Os discípulos não podiam. O dono daqueles 2 peixes e 5 pães não podiam. Mas Jesus pôde. E Jesus faz. Jesus nos supre porque Ele nos ama. E o seu amor dura para sempre. Por isso, queridos de Cristo Jesus, nós fomos escolhidos para testemunhar os milagres de Cristo. E o maior milagre é a salvação. É o perdão dos nossos pecados que acontece quando Jesus se oferece em nosso lugar para nos salvar, porque o seu amor dura para sempre. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém.